Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início ao conteúdo dos principais constituintes da vida. E hoje a gente vai começar falando da água e sais minerais. Primeiro, quais são os principais constituintes da vida? Nós temos os componentes inorgânicos e os orgânicos. A diferença deles é que os orgânicos eles são compostos que têm carbono e os inorgânicos não. Então, inorgânicos nós temos a água e os sais minerais, e os orgânicos, os aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios e vitaminas. Nós temos cerca de 100 elementos químicos na natureza, mas a matéria viva ela constitui principalmente do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E temos outros elementos importantes, o sódio, potássio, cálcio, entre outros. E a combinação desses elementos vai originar a molécula que compõe a célula e são responsáveis pelo funcionamento da célula. A vida ela depende de reações químicas que ocorrem dentro das células, as reações bioquímicas do metabolismo. Então, aqui temos explicando um elemento químico que vai formar as moléculas, né, que vai formar a célula do que é constituída. E aqui temos um gráficozinho mostrando mais ou menos a composição do ser vivo. Maior parte por água, depois logo em seguida proteína e assim por diante. Então hoje nós vamos começar falando da água, que é a substância mais abundante na matéria viva, que tem maior quantidade no corpo. E o teor dela, a quantidade de água pode variar entre as espécies. Por exemplo, uma água viva tem cerca de 98% do corpo de água, composto por água. As minhocas têm cerca de 80% e um humano adulto tem aproximadamente 65%. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Pode variar também dentro da mesma espécie. O que vai interferir nisso aí é, por exemplo, a idade. Quanto mais jovem o indivíduo, mais água no corpo. Um feto humano, por exemplo, tem mais de 90% de água compondo o seu corpo. Um adulto tem aproximadamente 65%, como eu tinha falado, e idosos têm cerca de 50%. Pode variar também entre os sexos, quanto mais músculo, mais água no corpo. Então, o homem tende naturalmente a ter mais água corporal do que a mulher. Pode variar também entre os tecidos de um mesmo indivíduo, entre os órgãos. Isso vai variar por função da atividade metabólica. Então, quanto maior o metabolismo, maior o teor de água. Quanto mais esse órgão trabalha, mais quantidade de água ele vai ter. Então, aí temos uma tabelinha mostrando o cérebro por volta de 90%, o músculo 83%, ossos 25% e a dentina, né, que é a parte de dentro do dente, mas aproximadamente 12%. Então, vamos falar da molécula água agora. A água tem uma estrutura molecular simples. Ela é formada por dois elementos, que é o oxigênio e o hidrogênio. E são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que compõem a água H2O. Cada átomo de hidrogênio ele vai se ligar covalentemente ao átomo de oxigênio. O que significa isso? Que ele vai compartilhar pares de elétron. Então, nessa primeira imagenzinha aí, onde tem o círculozinho, mostra que cada um desses pontinhos azuis são um elétron e que eles compartilham esse elétron, eles se ligam através dele. A água é uma molécula polar, isso significa que ela tem zonas positivas e negativas. E devido a essa distribuição desigual da quantidade, da densidade de elétrons. Então, nessa segunda imagem, dá para ver que os hidrogênios embaixo, eles são positivos e o oxigênio negativo. Isso faz com que o oxigênio atraia, de certa forma, esses hidrogênios para eles. E é por isso que a água, ela tem a molécula de água, ela é meio que em formatinho de V. Cada molécula de água tende a atrair outras quatro, que a gente chama de atração eletrostática. Dá para ver nessa imagem que cada hidrogênio vai se ligar ao oxigênio. Eu falei para vocês que o oxigênio atrai o hidrogênio. Então, uma molécula, ela liga até outras 4 moléculas de água a ela.
E essas ligações vão formar as chamadas pontes de hidrogênio, que elas são estáveis em condições normais de temperatura e pressão, e isso que mantém a água fluida. Essas pontes de hidrogênio são as ligações mais fortes conhecidas. Na química a gente fala que é uma ligação muito forte. Então agora vamos falar das propriedades da água. A primeira seria a coesão. Ela acontece devido à atração das moléculas de água entre si pelas pontes de hidrogênio. Isso vai fazer com que a água tenha uma alta tensão superficial. Isso vai formar como se fosse uma película em cima da água, por essas moléculas ser fortemente aderidas e nessa zona de contato com o ar. Então, para um objeto afundar na água, ele precisa primeiro romper essa superfície. Então, isso que permite, por exemplo, que insetos fiquem em cima da água, que forme gotículas na superfície das folhas, na teia de aranha, devido a essa alta coesão, a alta tensão entre as moléculas que torna a superfície da água mais resistente. Outra propriedade é a adesão, que ela ocorre em função da polaridade da água, porque a água é polar, ela tende a se unir a outras moléculas polares. Então, é por isso que a água molha. E é por isso também que a água ela não se mistura, não adere a moléculas apolares. O que seria uma molécula apolar? Por exemplo, óleo, gordura, cera. Por isso que quando a gente tenta misturar a água com óleo, eles não se misturam, eles ficam separados, porque uma molécula não se adere à outra, por uma ser polar e a outra apolar. Então, a coesão, ela tem a atração das moléculas de água entre si e a adesão das moléculas de água com outras moléculas. Outra propriedade é a capilaridade, que é a subida de um líquido em um tubo muito fino de extremidade aberta. Então, se a gente pegar um tubinho bem fininho e colocar na água, a água vai subir sozinha por esse tubo. Isso é resultado da adesão entre a água e o vidro, que é aquela atração da molécula de água por outras moléculas, combinada com a coesão, que é a atração das moléculas de água entre si. Como essas forças elas são maiores que a da gravidade, elas atuam sobre a superfície da água dentro desse tubinho, né, dos capilares, e o líquido sobe. Nessa imagenzinha de cima a gente consegue ver como se fossem as moléculas de água se ligando à parede, né, ao vidro, assim fazendo com que a água suba. Outra propriedade é o alto poder de dissolução. Quando as moléculas polares ou substâncias iônicas são misturadas na água, a água vai envolver essas moléculas e separar elas, impedindo que elas voltem a se unir. É o que a gente fala que a água é o solvente universal. Provavelmente todo mundo já ouviu isso. Então, por exemplo, a gente tem na imagenzinha aí, quando o NaCl, que é o sal de cozinha, quando misturada a água vai separar as moléculas e ficar em volta de todas elas, separar, envolver elas e impedir que elas voltem a se juntar. Então, a água ela dissolve substâncias que são hidrofílicas, então que têm afinidade com a água, e as substâncias que não se dissolvem na água são chamadas de hidrofóbicas. E essas hidrofóbicas elas são sempre apolares, por isso que elas não se dissolvem. Outra propriedade é o alto calor específico. Isso significa que a gente precisa de muito calor, de muita energia, para conseguir elevar a temperatura da água. Então, 1 grama de água precisa de muito calor, de muita energia, para subir em 1 grau. Por quê? Isso é consequência das pontes de hidrogênio. Como eu falei para vocês, é uma ligação muito forte, ela mantém as moléculas de água muito unidas e é elas responsáveis pela grande coesão da água, né? Para a água esquentar, essas pontes de hidrogênio precisam ser rompidas, precisam ser quebradas. Então, como é uma ligação forte, precisa de uma força, de uma energia muito forte também. E para essa água esquentar, tem que ter a movimentação dessas moléculas.
Então, por isso, tem a necessidade de uma grande quantidade de calor para romper um número suficiente das pontes de hidrogênio que permita essa movimentação, consequentemente, o aquecimento da água. Ela também tem alto calor de vaporização, então também é necessário uma grande quantidade de calor para que essa molécula se desprenda das demais e passe do estado líquido para o gasoso, vire vapor. Isso é também consequência das pontes de hidrogênio, que é responsável pela coesão da água. A água também tem a solidificação abaixo de zero, isso significa que a água só congela quando ela chega aos 0 graus para baixo. Então, para que a água passe do estado líquido para o sólido, ela tem que liberar muito calor. E isso só acontece por volta de 0 graus. Isso evita o congelamento das células e a formação de cristais de gelo que poderiam, por exemplo, romper as estruturas celulares. Então, vamos falar do ganho diário de água, como a gente repõe essa água do corpo. Esse ganho acontece principalmente através de duas fontes, que é para a gente beber líquidos e pela ingestão de alimentos. A gente recebe por isso, através disso, né, aproximadamente 2 litros por dia. E pela a síntese pelo corpo como resultado da oxidação de carboidratos, que também vai mais ou menos uns 2 litros e 300 por dia. E essa quantidade de água também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem costume de beber mais água, outras pessoas não. Tem alimentos que têm mais água que outros. E também pode ser diferente na mesma pessoa, dependendo da ocasião. Por exemplo, dependendo do clima. Em dias mais quentes, a gente tem o costume, a necessidade de beber mais água. Questão de hábito mesmo, como eu falei, tem gente que já tem o costume de beber mais água. E pelo nível de atividade física. Quando a gente está exercitando, a gente também sente maior necessidade de beber água. Então, consequentemente, uma pessoa que pratica mais atividade física, ela vai ingerir mais água. Então, agora falando da perda de água pelo corpo, da mesma forma que a gente recebe a água, repõe a água, a gente também perde água. Por isso, a necessidade de repor. Então, ela ocorre de duas formas. Uma delas é a perda de água não percebida, que a gente não regula e a gente não percebe, né, como o próprio nome diz. Isso é aproximadamente uns 700 ml por dia. E aí a gente tem a perda de água pela evaporação do trato respiratório. Então, durante a respiração, a gente está perdendo água pelos pulmões. Isso aumenta com a diminuição de temperatura. Por isso que em dias mais frios, a gente tem uma sensação de ressecamento das vias respiratórias, o nariz fica mais ressecado, às vezes ocorre sangramento, é devido a essa perda de água pelos pulmões. E também através da difusão, né, que ocorre pela pele, que ocorre independente, não tem nada a ver com suor. Todo mundo tem essa perda de água, mesmo que a pessoa nasça sem as glândulas sudoríparas. E ela pode aumentar em até 10 vezes em caso de queimadura. Quando a pessoa tem uma queimadura muito grande, ela vai perder ali cerca de 3 a 5 litros por dia. Sendo que em dias normais, né, com a pele normal, sem queimadura, seria cerca de 300 a 400 ml. Então, por isso que as vítimas de queimadura têm que receber uma grande quantidade de líquido, de preferência pelo soro, para equilibrar essa perda de líquido. E também temos a perda de água que a gente consegue perceber, por exemplo, através do suor. Isso é totalmente variável, tem pessoas que transpiram mais, outras menos. Pode depender, questão de atividade física também. Quando a gente está praticando atividade física, a gente tende a suar mais. Depende da temperatura do ambiente, quanto mais calor, mais a gente sua também. O suor, ele serve para regular a temperatura corporal. Então, é como se essa água passasse pelo nosso corpo, capturando ali aquele calor e jogasse para fora para evaporar. Então, a quantidade de suor normalmente é de 100 ml por dia, só que em dias mais quentes ou durante exercícios muito pesados, aumenta para 1 a 2 litros por hora.
A gente também tem a perda de água através das fezes, né? Que é mais ou menos uns 100 ml por dia. Pode aumentar para vários litros caso a pessoa esteja com diarreia. Por isso, é muito importante que, caso persista por muitos dias a diarreia, procurar um médico. E também muito importante a gente estar reidratando quando tá com diarreia. E outro meio de perda de água é através dos rins, através da urina. Pode variar para cada pessoa, né? Em uma pessoa desidratada vai ser ali mais ou menos 500 ml por dia, meio litro. E uma pessoa que bebe muita água vai ser ali, por exemplo, 20 litros. Então isso depende de pessoa para pessoa, a quantidade de água que a pessoa bebe. Um fator muito importante que temos que tomar com muito cuidado é a desidratação. A perda de mais de 10% da água do nosso corpo pode levar à morte. Por isso que a gente fala que em caso de diarreias graves, que é onde a gente perde mais água, né? A gente tem que procurar ajuda médica, se for o caso, repor através do soro, né? De forma intravenosa. Outro fato interessante é que a gente consegue ficar alguns dias sem comer e sem comprometer a saúde. Porém, a gente não consegue ficar sem beber água por muitos dias. O estado da nossa saúde vai se agravar muito depois de 36 horas se a gente não tiver ingestão de água. É recomendado que a gente beba pelo menos 2 litros de água por dia, até por essa perda que a gente tem naturalmente e essa necessidade de repor. Bom, vamos falar agora dos sais minerais, que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Podemos classificar os minerais em micronutrientes e macronutrientes. Os micronutrientes minerais são aqueles que são necessários em pequenas quantidades diárias, inferiores a 20 miligramas. Já os macronutrientes minerais, eles são necessários em quantidades mais altas, ultrapassam a 100 miligramas. Caso a gente não tenha na nossa dieta os sais minerais necessários, pode ocorrer a fome oculta. O que é essa fome oculta? É a carência de nutrientes minerais e de vitaminas no organismo. Vai decorrer de dietas com pouca variedade, pobre em alimentos de origem vegetal e exagerada em carboidrato, lipídio, cheia de fast food. Ocorre tanto em pessoas normais quanto em pessoas obesas e está presente em todas as classes sociais. Vai provocar um desânimo, uma dificuldade no raciocínio, fadiga muscular e até a queda de cabelo. Agora vamos ver a importância desses minerais para o nosso corpo e alguns distúrbios quando esses minerais são ingeridos a mais ou a menos. Cálcio. O cálcio participa da formação e a manutenção da estrutura dos nossos ossos e dentes. Ele é essencial para a coagulação do sangue, é necessário para o funcionamento normal de nervos e músculos, incluindo o músculo cardíaco, e previne a osteoporose, ajuda a reduzir a pressão arterial. Onde ele é encontrado? Ele é encontrado em leite, derivados do leite, como queijo, em cascas de ovos, em ostras, sardinha, soja e vegetais verdes escuros. A deficiência do cálcio pode causar raquitismo, que é deformações no esqueleto, osteoporose, que é a diminuição da massa óssea em pessoas idosas, por exemplo, isso é comum. Pode causar também distúrbios endócrinos, como hipertiroidismo, que é a superatividade da glândula tireoide, que gera desequilíbrio hormonal e perda de peso. Já quando ingerido em excesso, o cálcio pode causar náusea, vômito, anorexia e hipercalcemia. Como foi dito anteriormente, a falta do cálcio pode causar a osteoporose. O que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença que vai resultar na perda gradual de massa óssea. Ela vai levar ao enfraquecimento dos ossos, tornando-os vulneráveis a fraturas. Para prevenir a osteoporose, o que a gente tem que fazer?
consumir alimentos ricos em cálcio, né? Tomar sol, que a vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio. Fazer atividade física, sobretudo com resistência. Então, levantamento de peso. O fósforo. O fósforo participa da formação e manutenção da estrutura de ossos e dentes. Ele é indispensável para a formação do ATP, que é uma molécula que armazena e transfere energia na célula. O fósforo. Nós encontramos o fósforo no leite, derivados do leite, carnes bovinas, suínas, aves e peixes, fígado, ovos, nozes, cereais e em algumas leguminosas. A deficiência do fósforo pode causar falta de apetite, emagrecimento, náusea, vômito, tontura, vertigem. Potássio. O potássio atua na manutenção do equilíbrio hídrico, influencia a contração muscular e a atividade dos nervos, na transmissão de impulsos nervosos. Importante na regulação da pressão sanguínea e participa da síntese de glicogênio, de proteínas e do metabolismo energético. Então, as fontes do cálcio são verduras, frutas, leguminosas, carnes e leite. Feijão, ovos, castanha do Pará também. A deficiência do potássio pode causar uma sede excessiva, perda de apetite, arritmia, fraqueza muscular, apatia. Dietas ricas em potássio previnem a hipertensão, que é a pressão arterial alta, e doenças cardiovasculares. Sódio. O sódio ele também vai atuar na manutenção do equilíbrio hídrico. Ele é importante na transmissão dos impulsos nervosos e na contração muscular. E onde a gente encontra o sódio? A gente encontra o sódio no sal marinho, que é aquele sal de cozinha, o sal que a mamãe usa para cozinhar. Em frutos do mar, também é encontrado. A deficiência do sódio pode causar baixa de pressão, câimbras musculares, secura na boca e vômitos. Porém, o excesso de sódio é muito mais comum do que a deficiência. E o seu excesso pode causar retenção hídrica no corpo e, consequentemente, inchaço, aumento da pressão sanguínea, insuficiência cardíaca e cirrose hepática e distúrbio renal. Cloro. O cloro, ele é importante na manutenção do equilíbrio hídrico também. Onde a gente vai encontrar o cloro também? No sal comum de cozinha, o sal marinho. A deficiência do cloro raramente ocorre, mas se ocorrer, pode provocar convulsões em crianças. Enxofre. O enxofre é o componente de muitas proteínas, como, por exemplo, o colágeno. Ele é fundamental na constituição das cartilagens, essencial para a atividade metabólica normal. Onde nós encontramos o enxofre? Em carnes, leite, ovos, queijos, cereais, na couve, na cebola, no alho, no couve-flor, no brócolis. Por uma dieta pobre em enxofre, pode causar apatia e fadiga, cansaço, atraso no crescimento. Magnésio. O magnésio ativa diversas enzimas que atuam no metabolismo. Ele é necessário para o funcionamento normal de nervos e músculos. Ele é importante também para a estrutura dos ossos. É essencial para a síntese de ATP. Onde a gente encontra magnésio? A gente encontra magnésio em cereais integrais, em amêndoa, castanha do caju, milho, ervilha, soja, vegetais e hortaliças verdes, frutas e alimentos marinhos. A deficiência do magnésio pode causar dores, espasmos musculares, cãibras, fraqueza, náuseas, vômitos,
função cardíaca debilitada. Ferro. O ferro é o componente da hemoglobina e da mioglobina. Ele é essencial para o processo de produção de energia na célula. Onde a gente encontra o ferro? A gente vai encontrar o ferro em carnes, principalmente no fígado de boi. Então, quando você tiver assim, quando a gente tem anemia, a gente vai no médico e ele passa aquele remedinho ruim, sulfato ferroso, aquele que tem gosto de ferrugem. Pois é, pra gente não ter que tomar esse remedinho com gosto de ferrugem, a gente tem que comer um fígado de boi de vez em quando. A gente encontra também ferro na gema de ovo, em vegetais verdes escuros e leguminosas. A gente encontra também em aveia, melado de cana, em ostras, em nozes, aspargos. A deficiência do ferro pode causar anemia, pode causar também dor de cabeça, tontura, cansaço e fadiga, palpitações e intolerância ao frio. Zinco. O zinco é componente de várias enzimas. Ele é essencial para o correto funcionamento do sistema imunológico e do sistema reprodutor. Ele também mantém os níveis sanguíneos de vitamina A, auxilia na cicatrização dos ferimentos e faz parte das moléculas de muitas enzimas antioxidantes. Onde a gente encontra o zinco? A gente encontra o zinco na carne, no fígado também, nos ovos, em peixes, crustáceos, mariscos, em leguminosas, em frutos secos e também no leite. A deficiência do zinco vai causar atraso no crescimento e na maturação sexual, dificulta na cicatrização das feridas, diminui o apetite e reduz o paladar. Acontece também predisposição a doenças infecciosas. Cobre. O cobre é o componente de muitas enzimas também. Ele é essencial para a síntese da hemoglobina. Ele é encontrado em fígado, em mariscos, nozes, leguminosas, em ostras, lagostas, castanha do Pará. E a sua deficiência pode causar anemia e atraso no crescimento. Iodo. O iodo é um componente dos hormônios da glândula tireoide. Cerca de 60 a 70% do iodo no nosso organismo é concentrado na glândula tireoide. Qual é a fonte? Onde a gente vai encontrar esse iodo? A gente encontra o iodo em peixes, em frutos do mar e no sal iodado. Em algumas algas também, mas não é tão comum o consumo de algas, né? A sua deficiência pode causar hipotireoidismo em adultos, que é o crescimento exagerado da glândula tireoide, apatia, sonolência, obesidade, sensação de frio, pele seca e fria, pressão arterial e frequência cardíaca baixas. E pode causar cretinismo em crianças, que é o retardamento no desenvolvimento físico, mental e sexual. Flúor. O flúor é importante para a manutenção da estrutura dos ossos e dos dentes. Ele protege os dentes contra cáries. Onde a gente encontra o flúor? O flúor a gente encontra na água fluorada, na água que a gente bebe, a gente tem a água fluoretada. A gente encontra também em vinhos, em chá e em alguns frutos do mar. A deficiência do flúor pode causar predisposição a cáries. Cromo. O cromo, ele atua no metabolismo energético e no metabolismo da glicose. Ele é importante para a manutenção dos níveis de açúcar no sangue e para o controle da taxa de colesterol. Onde a gente encontra o cromo? A gente vai encontrar o cromo em carnes, em cereais integrais, em levedo de cerveja, em batata, em frutas, no fígado do boi, na pimenta negra. E
A deficiência do cromo pode causar emagrecimento, cansaço e fadiga e hipoglicemia. Selênio. O selênio atua como um poderoso antioxidante. O selênio atua também na prevenção de anemia e esterilidade, em associação com a vitamina E. Onde a gente encontra o selênio? A gente encontra o selênio em carne bovina, em fígado, em mariscos, em cereais, em leguminosas e em peixes. A deficiência do selênio pode causar fraqueza muscular, dores musculares e aquelas manchas brancas nas unhas. Cobalto. O cobalto é um componente da vitamina B12 e ele é essencial para a produção dos glóbulos vermelhos do sangue. Onde a gente vai encontrar o cobalto? A gente encontra o cobalto em carnes, em ovos e em laticínios. A deficiência do cobalto causa anemia perniciosa. Manganês. O manganês é necessário para a ativação de diversas enzimas e é importante na utilização da glicose para o fornecimento de energia. Onde a gente vai encontrar esse manganês? A gente vai encontrar o manganês em cereais integrais, em frutas, verduras e leguminosas. A deficiência de manganês pode causar emagrecimento, fadiga, falta de resistência física. Molibdênio. O molibdênio é necessário para a ativação de algumas enzimas. Onde a gente vai encontrar esse molibdênio? A gente vai encontrar esse molibdênio em carnes, em ovos, em leite, nos derivados do leite, em cereais integrais, em verduras verdes escuras, leguminosas. A deficiência do molibdênio é bastante rara, mas pode ocorrer em casos de excesso de cobre na dieta. Então, os sintomas vão incluir dor de cabeça, apatia, falta de apetite, palpitações, redução da visão noturna. Vanádio. O vanádio, ele estimula a mineralização de ossos e dentes e previne a formação das cáries. Ele é necessário à síntese dos hormônios tiroidianos, da glândula tireoide. Onde a gente vai encontrar ele? A gente vai encontrar ele em mariscos, em cogumelos e na salsinha. A deficiência do vanádio pode causar bócio, que é o papo, que é causado pelo aumento da glândula tireoide, e pode causar também uma predisposição a cáries, facilitar o surgimento de cáries. Lítio. O lítio, ele é essencial para o equilíbrio do sistema nervoso. A gente encontra o lítio na água mineral, em algumas algas, na couve, na mostarda e no gengibre. A deficiência do lítio pode causar distúrbios no humor. Por hoje é só, meninos. Obrigada e até a próxima aula.